Saudações, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Web para Up Insight Treinamentos. Hoje a gente fala sobre frameworks, qualidade de software e áreas de atuação de um profissional web. Mais uma vez, o assunto de hoje foi fundamentado ou estruturado com as dicas e sugestões que vocês deixaram para mim lá no Facebook, certo? Nosso primeiro assunto é frameworks e antes de começar a falar sobre, eu gostaria de dizer para você que eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira e nem para tentar mudar a sua opinião. O que eu quero é dar as minhas dicas baseadas nas minhas experiências e com o único intuito de tentar ajudar você de alguma forma. Então aproveite aquilo que é produtivo. A primeira dúvida foi qual o melhor momento para se utilizar um framework. Vamos pegar aqui como exemplo os frameworks PHP, certo? Todos eles são desenvolvidos com PHP, a maioria aplica o modelo de orientação a objetos e estão dentro do padrão de projetos MVC, certo? Então, para mim, a minha opinião, a melhor maneira de você começar a trabalhar com um framework é quando você já sabe PHP, já sabe orientação a objetos e já sabe estruturar do zero uma aplicação em MVC. Por quê, pessoal? Se você aprender o básico de PHP e entrar diretamente, por exemplo, num CodeIgniter, certo? Primeiro, você vai ficar preso naquela ferramenta. No momento que você precisar aprender um Cake PHP ou aprender um Zend Framework, você não tem o conhecimento básico, você não sabe o coração da aplicação para que você possa sair de forma fácil aí e portar o seu conhecimento para outro framework, certo? Quando você sabe PHP, MVC e orientação a objetos, basta você ir lá na documentação do framework e você vai conseguir se achar de forma mais fácil, certo? Segundo, se você trabalha o básico do PHP e inicia com o CodeIgniter, vai acontecer, tá? Em algum momento do desenvolvimento você vai precisar de uma aplicação que não tenha no framework e que você vai precisar desenvolver. E aí, se você não sabe o PHP, a sua programação passa a ser orientada à pesquisa, tá? Você vai ter que pesquisar uma solução, como fazer, como criar, e aí você cria aquela bola de neve aí e vai adaptando o seu framework para funcionar da forma que você precisa. Então, primeiro, aprenda a tecnologia, aprenda o coração do framework. Isso vale também para outros tipos de framework, como o Bootstrap. Se você vai trabalhar com Bootstrap, primeiro aprenda CSS, se o site vai ser responsivo, aprenda design responsivo, depois você vai estar tranquilo aí para poder trabalhar com Bootstrap, ok? Então, esse é o melhor momento. Em quais tipos de sistemas podemos utilizar frameworks? Eu acho que não existe essa limitação, tá, pessoal? Se a aplicação se é dinâmica, você pode ou não utilizar um framework PHP. Se você vai estilizar um grande projeto ou uma landing page, você pode estilizar com Bootstrap. Então não tem um sistema específico, pode ser uma loja virtual, pode ser um sistema de ensino ou pode ser um simples blog. Tem estrutura dinâmica, você pode ou não utilizar, tá? WordPress, quando utilizar WordPress, é legal utilizar WordPress. Aqui eu acho que eu quero passar aqui 2 pontos que foram as minhas experiências com WordPress. Antes, sou apaixonado por WordPress, respeito muito o CMS, acho que ele é o melhor que existe, usei por muito tempo, tanto para os meus clientes quanto para a Up Inside. Quem conhece a Up aí faz tempo sabe que a gente ficou aí quase 3 anos utilizando o WordPress no portal, então é realmente o CMS que eu gosto. Não aconselho a utilização, por quê? As minhas experiências foram as seguintes. Quando eu criava sistemas de WordPress para os meus clientes, havia uma grande dificuldade em alimentar. Porque o painel do WordPress, ele não tem os campos certos que você determina para o conteúdo. Você não consegue, por exemplo, fazer uma estrutura e personalizar os campos de postagem para seguir aquele padrão que você tem lá no single, por exemplo. Então fica complicado do seu cliente fazer o gerenciamento. Geralmente, seu cliente ele não é tão experiente nisso, e vai ficar mais complicado para ele gerenciar. O segundo ponto é o seguinte, o WordPress chega um momento que ele te engessa, certo? O que acontecia? Eu tinha lá um sistema de um cliente e ele precisava de fazer um envio de newsletter. Você tem plugins no WordPress para isso, mas não são tão bons. Você não consegue fazer aí campanhas direcionadas, fazer uma hipersegmentação de repente, certo? Então o que acontecia comigo é que eu tinha que criar a aplicação por fora. E aí a gente começa a adaptar o sistema para usar um sistema de newsletter diferente, para usar um sistema de não sei o que lá e não sei o que lá, e aquilo se torna ali um sistema muito difícil de você dar implementação, de você dar continuidade, de você manter o software aí limpo e coeso, né, saudável. Que entra também na parte de qualidade de software que a gente já vai falar, tá? Outra pergunta ali, templates prontos ou criar do zero? Eu acho o seguinte,
Tem muito template bacana, muito template bom na internet que você paga aí 90, 100, 200 reais, você consegue personalizar e rapidinho ali vender por 800, 1.000, 1.200, dependendo do projeto, certo? É válido? É válido, você pode utilizar templates prontos, mas eu acho que depende muito do orçamento. E o principal, gente, eu acho que você não consegue dar o máximo de si num template pronto. Por quê? Na maioria das vezes eles são muito bonitos. E muitas vezes a gente nem vai conseguir reproduzir um efeito tão legal, um layout tão legal para o nosso site. Mas o que muda bastante é o coração da aplicação, certo? Quando você cria do zero, você começa com a estratégia de SEO, você começa ali com as redes sociais, você marca o HTML certinho, passa a semântica correta, faz uma estrutura toda pensada numa aplicação e na geração do resultado daquela aplicação. Quando você pega um template pronto, você personaliza o visual. Então eu acho que falta muito, eu prefiro criar do zero, porque falta muito no template pronto quando você fala em resultados, em gerar resultados, que é um dos principais objetivos para a gente poder gerar valor na internet hoje, certo? Então as vantagens do template pronto é o visual, menos trabalho para você aplicar, a lucratividade fica mais ou menos igual, e as vantagens de criar do zero é que você pode fazer toda a estrutura, fazer toda a personalização, criar todo o SEO e aplicar realmente algo único e foi você que criou, certo? Aí a gente entra aqui, pessoal, no criar o seu próprio framework. Vamos lá. Quando eu comecei a desenvolver sites, eu tinha 17 anos, estava ali, não tinha aberto, não foi quando eu abri a minha agência ainda, tá? Foi quando eu larguei meu emprego, foi quando eu comecei a desenvolver realmente, eu comecei a trabalhar com o CodeIgniter, certo? Então o que eu fiz? Eu criei uma aplicação com o CodeIgniter para fazer toda a gestão de dados, criei o meu próprio painel de controle, então alguns sites eu entregava com WordPress e alguns sites eu comecei a entregar com esse painel de controle. Os feedbacks dos meus clientes ali foram muito legais. Por quê? Porque o painel ele tinha certinho os campos pro conteúdo. Ele já era feito pensando na single.php. Os dados que iam na categoria já eram um formulário pronto para como seria exibido no site. Então era muito fácil de fazer a gestão. Só que aconteceu, como eu trabalhava com o CodeIgniter, chegou uma hora que as aplicações do CodeIgniter não me serviram. Faltou aplicação no framework para mim fazer tudo o que eu precisava. E aí eu criei uma pasta e comecei a jogar as minhas próprias aplicações. Já sabia PHP, então tudo aquilo que eu precisava que não tinha no framework, eu criava uma pastinha e criava uma função, ou criava ali uma estrutura em PHP para adaptar. O que aconteceu é que eu tinha o CodeIgniter adaptado para utilizar o meu sistema e o site adaptado para utilizar tudo aquilo. Ficou sem mensurar, né, pessoal? Não dava para manter um software assim. O que eu fiz? Eu parei de desenvolver para fora ali por um mês, tirei umas férias e desenvolvi o meu próprio framework PHP. É a mesma estrutura, a mesma lógica que eu ensinei no curso ArcSeries PHP orientado a objetos e que eu utilizo hoje na UpInside, que é uma pasta simplesmente para fazer a aplicação funcionar, certo? Ela não depende de um framework, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquela pasta e você vai ter toda a estrutura de dados, todo o controle de dados feito por aqueles arquivos. Claro, na época eu criei com funções. Hoje está muito melhorado, já é com PHP orientado a objetos, são classes com responsabilidade clara e tudo mais, que é realmente o que eu ensino no ArcSeries, no PHP orientado a objetos, tá? Quando eu fiz essa base, eu criei meu próprio painel já melhorado, já apliquei ali um full wish, fiz um painel ali mais personalizado, mais legal. E aí, gente, a minha aplicação fazia tudo por mim. Tudo que eu precisava estava ali. Eu sabia onde estavam as pastas, sabia onde estavam os arquivos, sabia como funcionava o sistema. Eu acho assim, quando você trabalha com um framework que você baixa na internet, é como se você estivesse trabalhando num PC de outro cara, certo? Aí quando você cria o seu próprio framework, você está trabalhando no seu computador. É só você ver a diferença. No seu computador você sabe onde está tudo, você pesquisa, você acha rapidinho, as pastas, a organização é toda sua, certo? Então eu acho que vale muito a pena você criar o seu próprio framework PHP, sim. E crie uma base, você não precisa criar, quando você faz para você não precisa criar para qualquer nicho. Você está fazendo uma aplicação para resolver o seu problema, certo? Então você vai criar ali sistema de posts, de usuários, de repente um sistema de newsletter, né? O básico você cria ali. E aí, dependendo do cliente, você cria as aplicações separadamente e vai jogando dentro das aplicações ali do seu sistema, tá? Eu acho que é muito mais produtivo você criar o seu próprio framework, porque você vai ter total controle da sua aplicação. Sobre a qualidade de software, pessoal, eu acho que a gente tem aqui 3 requisitos básicos para manter um software saudável. Primeiro, você tem que aplicar a padronização do sistema, você tem que utilizar os processos padronizados
e dentro daquilo que você realmente faz. Né? Por exemplo, eu desenvolvo com a minha aplicação. Então, qualquer site que eu pegue, por mais que seja aí, que eu tenha parado de mexer há 2 anos e que o cliente me contratou de novo para me fazer, eu sei como está funcionando todos os processos do sistema. Então, a implementação e a manutenção se torna fácil e se torna gerenciável realmente. Você não vai esquecer como foi feita a aplicação. Você está utilizando aquele padrão de processos, certo? Acompanhamento de resultados, que é muito importante também. Quando você desenvolve a sua própria aplicação, você pode criar as mensurações de resultados. Num framework ou no WordPress é complicado, por exemplo, você mensurar um botão A, um botão E, um botão A, um botão B para fazer teste AB, ou saber qual página está sendo mais visitada, saber por onde entram os usuários. Tudo isso você tem que criar adaptações para o sistema para ele poder fazer. Quando você cria o seu próprio sistema, você pode você mesmo gerenciar os resultados, criar as estratégias para gerar esses resultados, e aí com esses resultados você vai mensurar e melhorar sempre aí aonde está o ponto fraco do seu sistema, digamos assim. E aí a gente tem ali as campanhas. Quando o momento certo de você fazer uma campanha para o seu usuário só vai ser dado para você quando você consegue gerar resultados suficientes para se basear neles e então melhorar algum ponto fraco. Propor para o seu cliente, por exemplo, olha, a página de cadastro de leads pode melhorar. Vamos fazer uma campanha ali, né? Tá gerando 20 leads por dia, vamos gerar 40, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você precisa de resultados para poder manter a aplicação sempre atualizada, padronização de processos para implementação e a manutenção ficar fácil também, certo? Por fim, a gente tem as áreas de atuação de um profissional web. Gente, a gente tem 3 tipos de área de atuação hoje. A gente tem o produtor, que é aquele desenvolvedor, aquela empresa que vai criar um produto web para comercializar. Pode ser aí hospedagem de site, pode ser um sistema de vídeo e-mail marketing, pode ser um sistema de RP. Né? São produtos prontos que você vai desenvolver para vender. Muito lucrativo porque você ganha aí com a quantidade de vendas, certo? A manutenção geralmente é bem simples, você vai criar uma central de atendimento e tal, e vai ter aí, você se livra da parte de desenvolver toda hora, você está trabalhando num produto online. É bem lucrativo, tá? A gente tem o profissional de marketing que vai divulgar, vai criar campanhas no Facebook, no AdWords, vai trabalhar de repente como afiliado do seu produto para revender o seu produto e ganhar comissões por cima. A vantagem desse modelo é que você não tem o suporte, você não precisa desenvolver a aplicação, certo? Você não tem que atender o cliente, você simplesmente vai executar a campanha e fazer a venda. Vai converter o resultado para que o seu cliente resolva o suporte, resolva o atendimento. Seu único objetivo, sua única preocupação aqui é gerar leads ou gerar contatos e tráfego para aquele produto, certo? É uma área muito lucrativa também. E por fim, a gente tem o desenvolvimento, onde a gente vai vender o serviço de criar um produto. O que acontece? Nos 2 primeiros modelos, a gente trabalha com qualidade. Nesse modelo, a gente trabalha com... nos 2 modelos primeiros, a gente trabalha com quantidade. Nesse, com a qualidade. Não é bem isso as palavras, tá, pessoal? Nos outros você vende em grande escala. Nesse aqui, você vai ganhar mais em cada um dos projetos. Né? Enquanto uma hospedagem de site, por exemplo, tem que vender 1000 hosts para tirar R$1.000 de lucro, digamos, acho que eu forcei, né? Vamos dizer 100 hosts para ter R$1.000 de lucro, você vendendo um sistema por mês, você vai ter R$2.000, R$3.000 de lucro em um sistema aí mais ou menos. De repente, um sistema muito maior, você vai ter ali R$10.000 de lucro. Então, o modelo de negócio é bem diferente e todos eles são muito lucrativos você trabalhando da maneira certa. Na parte de desenvolvimento, se você tiver o seu próprio framework e o seu próprio CMS, você vai ser muito mais produtivo. Né? Eu, com a minha aplicação, eu conseguia fazer um site em 3, 4 horas, programar o site. Eu demorava mais para fazer o briefing, para fazer o planejamento, para fazer os wireframes, aprovar tudo o que propriamente dito ali do que propriamente para desenvolver. Tá? Então eu desenvolvia muito mais rápido e coletava os dados. E aí a gente entra no quê? Todas essas áreas de atuação, elas têm 3 tipos de profissionais que são necessários, que é o profissional de back-end, o profissional de front-end e o profissional de SEO e marketing digital, certo? Todas as áreas precisam desses 3 profissionais. A minha dica é o seguinte, pessoal, mesmo que você não vá atuar em todas essas áreas, aprenda, saiba como funciona, saiba aplicar, porque você não vai ficar dependendo de um profissional que atrasou um projeto, ou que não pôde vir, ou que não cumpriu os prazos, certo? Ou que de repente ali não vai estar disponível para você naquele momento que você precisa. Então, por mais que você vá trabalhar só como front-end, aprenda back-end
tá? E vice-versa. E, gente, SEO e marketing digital, não importa que nicho você vai trabalhar, aprenda. Você tem que saber técnicas de venda, você tem que saber gerar resultados, tem que saber gerar valor, porque eu acho que assim, o nosso sucesso, eu acho que eu já falei isso antes, mas o nosso 80% do nosso sucesso na internet depende da capacidade que a gente tem de gerar valor. E a gente só gera valor conseguindo produzir resultados, produzir tráfego, sabendo divulgar uma campanha, sabendo vender um produto, tá? Então, independente da área que você vai trabalhar, procure estudar sobre SEO, sobre SMO e sobre marketing digital, ok? Bom, e aí a gente chega na parte do Webmaster. As minhas dicas estão sendo dadas dessa forma, porque hoje eu trabalho com toda a parte de projeção, com desenvolvimento, com a implementação, com SEO, com marketing. E é muito legal, por mais que eu tenha pego vários projetos que eu não trabalhei em todas as partes, que eu trabalhei só em uma ou outra parte, eu sei fazer tudo. Então eu, como front-end, eu sei entregar o projeto certinho para o back. Tá? Eu sei onde servir as tags também para o SEO, eu sei como servir ali as tags para fazer o marketing, para divulgar as campanhas no Facebook, como personalizar o conteúdo. Então você, como webmaster, tanto para trabalhar sozinho quanto para trabalhar em equipe, vai ser muito mais produtivo. Certo? Pessoal, espero sinceramente que tenham gostado de mais esse Papo Web. Se você está assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal para acompanhar os vídeos em primeira mão, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o trabalho. Na Up Inside, comenta e compartilha, ok? Eu deixo aquele forte abraço e a gente se vê em breve no próximo Papo Web, em alguma videoaula ou em algum curso lá no Up Inside. Até lá!